Fala galera, beleza? Pedro Santos aqui com vocês do canal Voz na Fonte, sempre trazendo informações de futebol em geral, mas com ênfase no Esporte Clube Bahia. O vídeo de hoje é para falar um pouquinho do jogo de ontem, Bahia e Sport, Sport e Bahia na Ilha do Retiro. Empate amargo, empate frustrante, acho que essa é a palavra, principalmente pela postura do time dentro de campo. O Bahia é um clube que, quando joga, tem a posse de bola, tem o domínio do jogo, mas, na minha opinião, falta sempre um algo a mais. Sempre não. Em alguns jogos falta um algo a mais, e ontem foi um desses jogos, né? Em que a gente sente falta daquele desejo, daquela vontade, daquela garra, daquela sede de ganhar o jogo. E clube grande tem que ter essa sede, essa cobrança de ganhar, de vencer. Não pode ser um empate e tratar dentro do jogo como algo normal. Tem que estar incomodado com a situação, haja vista que o Sport é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia não pode tropeçar dessa maneira. O Bahia que ainda não conseguiu, né, fazer atuações fora de casa da mesma forma que faz na Arena Fonte Nova. Acho que isso é algo que acompanha o Bahia há alguns anos. O Bahia é um time caseiro e eu acho que já passou da hora de mudar isso. O Bahia, se quiser figurar ali entre os grandes, entre os primeiros, no G4, futuramente brigar por título, porque eu acho que esse ano ainda não temos essa condição, ainda mais se não vierem contratações, o Bahia precisa aprender a jogar fora de casa. Mas trazendo para o jogo, eu acho que o maior detalhe desse jogo, que mais deixa o torcedor mesmo chateado, né? Porque aqui é um canal para a visão da torcida. Acho que é uma coisa que deixa o torcedor mais chateado, é essa insistência de Rogério Ceni no Iago Borducci. Um jogador que, não atacando ao homem, não ao pai de família, não sei, mas atacando o profissional. Cara, não tem condição do Iago Borducci jogar com a camisa do Bahia. Será que só Rogério Ceni não vê isso? Será que só o Grupo City não vê que essa contratação não funcionou? Deu errado. Deu errado. E era um jogador que eu me lembro muito bem que na época das negociações era uma expectativa muito grande pelo fato dele ter jogado muitos anos na Europa, né, na Alemanha. E todo mundo já falava o quê? Quando o Iago chegar, vai assumir a lateral esquerda e a gente vai ganhar mais um atacante porque Luciano Juba vai ter oportunidade de jogar na frente. Quem disse? Cadê? O cara não se provou. E ontem ganha uma oportunidade de jogar como ponta no lugar de Eric Pulga. Aí já é também um erro de seu Cadu Santoro, né? Porque o Bahia não tem uma substituição à altura para o Eric Pulga, que está lesionado. E aí você fica o quê? A ver navios. E eu tinha gravado um vídeo falando, né, de algumas opções. Ele poderia usar o Kaique do outro lado, poderia adiantar o Juba. E na minha opinião, Rogério Ceni fez a pior das opções. São tipos de jogos que o Bahia não pode tropeçar. O Bahia tropeçou contra o Fortaleza fora de casa, que na época era um time que estava na zona de rebaixamento muito mal. Tropeça agora contra o Sport, último colocado. Empatou com o Mirassol dentro de casa, mas na época a gente não sabia que o Mirassol ia fazer um campeonato tão bom como vem fazendo, mas também foi um tropeço. Então o Bahia precisa aí acordar, né? O jogo de ontem, o Bahia teve o domínio em uma boa parte do jogo, teve mais finalizações, né? O Bahia deu 14 chutes, 2 no gol, mas isso mostra o quanto o Bahia é aquele time, como diz aqui, né? O famoso arame liso, cerca, cerca, cerca e não fura. O Bahia precisa mudar isso, precisa de um homem-gol. Graças a Deus, o Lúcio começou a sair daquela fase ruim, mas acho que o Rogério poderia ter colocado ele no jogo um pouco mais cedo, né? O Lúcio só veio entrar nos 28 minutos do segundo tempo, e ele está numa fase, retomando a fase boa, poderia ser utilizado mais brevemente. Mas é só esse resumo do jogo mesmo. O Bahia deu mole, vacilou. O torcedor fica chateado, até porque o Bahia tinha poupado na Copa do Brasil exatamente para poder colocar o seu time principal contra o Sport. E aquilo que a gente esperava era o quê? O time foi poupado na quarta-feira, então vai vir com toda intensidade no jogo do sábado. E não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu, a gente esperava um jogo mais vibrante, um jogo mais impactante do Bahia, com jogadores tomando mais a posição de ser decisivos. Inclusive, isso é uma pauta que eu gostaria de falar. Os jogadores do Bahia são muito técnicos, a maioria dos jogadores são técnicos, tem qualidade ali para trabalhar a bola, em troca de passes, nessa questão desse estilo que o Rogério Ceni gosta de domínio do jogo. Mas eu sinto falta daquele jogador que busca a responsabilidade de decidir o jogo.
né, que bate no peito, pede a bola para ele, chama o jogo para ele e cai para dentro para decidir. Isso é algo que a torcida quer, né, um jogador com essa característica, e o Bahia precisa desse senso de urgência mesmo, cara. Eu sempre falo sobre isso, né? O Bahia, às vezes, dentro da partida, tá precisando do resultado e o Bahia joga como se estivesse vencendo, né? Aconteceu isso várias vezes. O Bahia tá dentro do jogo, tá precisando de um resultado, tá precisando de um gol e continua ali, né? Colocando o estilo de jogo acima da necessidade do resultado. Claro, não que o estilo de jogo do Bahia seja ruim, você dominar o jogo através da posse, mas tem momentos do jogo que você precisa abdicar um pouquinho dessa, entre aspas, paciência e ter um pouquinho mais de vontade, de pressa de resolver, porque senão, meu irmão, bate os 90 minutos mais os acréscimos, o jogo acaba e você fica sem os pontos. Então foram 2 pontos perdidos, acho que o Rogério Ceni errou, precisa dar um choque de realidade nos jogadores, entender que você tá no Bahia, que você tá em um clube que não é mais aquele time que vai brigar por rebaixamento e que vai se contentar em conseguir uma vaga na Sul-Americana e agradecer a Deus porque conseguiu. Não, nós queremos mais. Nós queremos um time com garra, um time com foco, que brigue pelo G4 e para isso, na minha opinião, eu acho que o Bahia, né, e Cadu Santoro vai precisar se movimentar para trazer peças, para trazer principalmente um goleiro, porque os goleiros do Bahia, todos inseguros, todos. É até redundante ficar falando sobre goleiro, eu nem vou falar mais sobre isso. Eu acho que o Bahia precisa de um homem-gol também, precisa de um zagueiro, né? Devido que nós perdemos Canu aí, provavelmente até o final da temporada por lesão. Precisa de um companheiro ali para jogar com o Santiago Ramos Mingo, né? E para rivalizar ali com o David Duarte, que apesar disso vem em uma boa fase o David Duarte. É um zagueiro que foi muito criticado, mas que evoluiu bastante. E precisa também, eu acho que o Bahia precisa de um meia. O Bahia precisa de um meia porque Cauli e Nestor, infelizmente, são 2 jogadores, me perdoe falar, mas quando entra em campo são jogadores que contam negativamente para o Bahia. Né? Jogadores inertes, jogadores que não têm sede, que não têm vontade, que não têm dinâmica. E você jogando no meio campo na primeira divisão, amigo, você tem que ter dinâmica, você tem que ser combativo. E são características que eles não têm. Cauli é um caso à parte, né? Eu até brinco com alguns colegas que eu não sei se Cauli tá na má fase ou se ele teve uma boa fase em 2023 e esse é o verdadeiro Cauli. Porque é algo incrível que aconteceu com esse cara. Esse cara, eu ia pra Fonte Nova pra ver ele jogar. Eu ia pra Fonte Nova porque eu sabia que ele ia fazer algo diferente em 2023 e já tem 2 anos que ele não consegue desempenhar um bom futebol, né? Mas, trazendo de volta pro jogo, resultado ruim pro Sport Clube Bahia, porque deveria ter matado esse jogo e ficado tranquilo no campeonato. E esse resultado vem impactar de forma que o Bahia continua ainda em 4º colocado do Campeonato Brasileiro, mas hoje ainda tem 2 jogos de 2 clubes que podem estar ultrapassando, que é o Bragantino e o Botafogo, né? O Bahia ficou 2 pontos à frente do Bragantino que joga hoje contra o Atlético Mineiro às 18h30 e o Botafogo joga contra o Cruzeiro também, só que às 16 horas. Esses 2 times vencendo podem ultrapassar o Bahia e acabar, né, fazendo com que o tricolor caia na tabela do campeonato. Vamos secar, vamos assistir, vamos torcer contra, para que o Bahia permaneça ali na 4ª colocação. E vamos torcer para que Cadu Santoro traga aí os reforços para o nosso clube, para que a gente possa continuar brigando por G4. Logo mais, ao final da rodada, eu vou trazer mais um vídeo aqui, trazendo, né, o giro da rodada, falando sobre toda a rodada do Campeonato Brasileiro, os resultados, os jogadores, trazendo também para vocês como é que ficou a tabela e falando como é que o Bahia vai terminar na tabela ao final dessa rodada. E é isso aí, um abraço a todos, tamo junto, bora Bahia. Se inscreve aí no canal, pô, compartilha para que a gente venha chegar aí a 100 inscritos. E só trazendo uma satisfação aqui para vocês, ontem eu ia fazer uma live pós-jogo, mas o YouTube ainda não liberou aqui de eu fazer live, né? Eles até tinham mensagem aqui que eu precisava chegar aos 50 inscritos, mas eu cheguei a 50 inscritos e mesmo assim ainda não consegui fazer live e eu vou tentar resolver isso para que a gente consiga nos próximos jogos, né? Tomara que já no próximo jogo aí contra o Retrô, a gente consiga trazer aqui para vocês uma live pós-jogo ao vivo. Então é isso, tamo junto galera, um abraço e até a próxima.